Boa noite, meu nome é Alexandro, sou psicólogo aqui em Belo Horizonte, falo isso para quem não me conhece e devido aos vídeos que tenho publicado por esses dias, que devem chegar a um número de 15 talvez, que se referem às audiências das testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa do caso Henri, do menino Henri, né? E os nossos vídeos eles têm enfatizado a questão da inocência da professora Henri. Mas antes de tudo eu quero te desejar então que eu estou aqui às 20 horas e 40 minutos do dia 31 de dezembro de 2021, ou seja, estamos quase aí na virada do ano novo para o ano de 2022. Eu já desejo a você um feliz ano novo, mas o que me empolga nesse último dia é essa questão de, na minha profissão de psicólogo, fazer justiça. Porque o que eu quero deixar bem claro aqui é que o código de ética da minha profissão, conquanto este não seja um vídeo sobre questões psicológicas, um vídeo que vai trazer temas psicológicos, é um vídeo onde o interlocutor aqui, né, onde quem está falando, é um psicólogo e não vai se eximir do seu conhecimento psicológico para falar de acontecimentos cotidianos em relação à prática da justiça social e das liberdades individuais. Por que eu estou te dizendo isso? Porque no código de ética da minha profissão diz que é dever do psicólogo se levantar ou se manifestar contra toda forma de preconceito, discriminação, opressão. Em outros artigos do código de ética da minha profissão vai dizer que eu preciso ter em mente na minha prática as questões da exploração e dos poderes institucionais. E isso tudo está presente no caso Henri, que é uma criança que foi ceifada de maneira trágica e estão tentando investigar o que de fato aconteceu, mas que no meio dessa história toda uma injustiça crassa tem acontecido, que é essa condenação a priori por parte do grande público em relação à professora Monique Medeiros, que quando a gente vai juntando todas as questões, até aquilo que eles acham que ela escondeu, quando a gente junta tudo isso, fica muito claro que essa mulher nem matou o seu filho, nem ajudou a matá-lo e nem entregou para ser morto e nem o vendeu, como diz a parte que a acusa. Então, eu me sinto no dever humano, no dever moral de me manifestar, uma vez que eu vejo congêneres, né, pessoas da mesma profissão, se posicionando, promovendo preconceito, quando o nosso código de ética diz que é dever do psicólogo destruir todas as formas de discriminação, digamos assim. E eu até estou dizendo isso porque pessoas me procuram no privado, elas aparecem, né, em perfis falsos, alguma coisa assim, e vem com aquela zombaria: ah, você está ganhando quanto para ficar gravando esses vídeos? Olha, eu não estou ganhando nada, não sou contratado pela família da professora Monique para nada, conheço a família da professora Monique, a gente vai tendo contatos bem precários via redes sociais, né? Então, o que me fez questionar, pesquisar e analisar esses depoimentos é o compromisso humano. Ah, mas por que a professora Monique, se tem tantas mulheres sofrendo injustiça? Porque o que me ocorreu, é claro que há anos eu percebo isso, a gente se aflige por várias questões, desde o meu tempo de faculdade, que eu vou olhando as questões, alguém tem que se posicionar. Eu já acompanhei várias mulheres injustamente tratadas pela justiça, né, onde os seus algozes posaram até de foto com o governador e a mulher até hoje não foi contemplada pela justiça, por exemplo, um dos casos que até hoje eu acompanho, do qual sou testemunha. E como psicólogo, as pacientes foram chegando espontaneamente ao meu consultório, de maneira que elas me deram ferramentas, sem elas saberem e sem eu prever, para que no primeiro dia em que eu vi a professora Monique ao lado do Jairinho, num programa fantástico, eu falei: por que essa mulher está sendo entrevistada junto com esse homem? Tem um erro estrutural aí. E foi aí que começou a minha investigação nesse caso, que não é investigação, eu não sou juiz, não sou advogado, não sou promotor, mas eu sou um cidadão, com aqueles cidadãos e cidadãs que irão julgá-la, porque o processo está todo se encaminhando para ir a júri popular, não é verdade? Então isso tudo a gente precisa ter uma mentalidade e uma profundidade ética para lidar com essas questões.
Por isso que eu me envolvi com isso, que eu estava dizendo que anteriormente a gente se envolvia com os instrumentos que a gente tinha. Agora eu tenho aqui essa pequena câmera pobre e tenho aqui esse vídeo que talvez não tenha um som interessante, mas aquilo que puder chegar até você, para te fazer pensar, para fazer repensar o porquê dos seus amores e ódios em relação a esse processo, nesse sentido o meu objetivo já estará sendo cumprido. Mas, repetindo, não estou ganhando dinheiro para fazer nada disso, ninguém me contratou para nada, e na verdade o que me faz então me mover na direção da inocência da professora Monique, a mesma coisa que faz as pessoas se moverem gratuitamente para dizer que ela é assassina, que ela é criminosa, que ela vendeu o filho, que ela é narcisista, que ela não se compadeceu do filho, que ela viu o filho passando mal e nem fez nada, e que ela continuou normalmente com o Jairo depois do filho morto. Quer dizer, as pessoas não conseguem fazer o link daquele caso que ficou famoso com aquilo que acontece no dia a dia. Então, as pessoas gratuitamente condenam. Porque eu, de maneira grata, né, não é nem gratuita, é grata, com gratidão à vida, ao que a vida me concedeu conhecer, não posso usar parte dos meus conhecimentos para dizer, gente, o Brasil tem que deixar de odiar as mulheres. Se essa mulher cometeu um crime mesmo, isso vai ser provado nos autos de maneira sobejante. Porque quanto mais tentam provar que ela cometeu o crime, mais os autos provam o contrário. Eu fico aqui de longe, torcendo para que os advogados percebam isso e saibam fazer perguntas mais interessantes no sentido de inocentar essa mulher, né? Se alguém achar que o que eu tenho dito nestes vídeos é interessante, vá, difunda esse vídeo para os advogados, espalhe, para que eles vejam alguma coisa, para que eles tenham argumentos para colocarem lá no processo. Seria assim, um trabalho tácito e um objetivo alcançado em prol da inocência dessa mulher, porque ela é inocente de fato. A nossa pequena análise hoje, talvez com trechos mais extensos dos vídeos, né, da audiência, é em relação ao testemunho da Cristiane, que por ela ser alguém íntimo da família do Jairo, ela também acabou ficando como informante, ou seja, não cumprindo o preceito legal de manter a verdade, conquanto é inegável que a gente possa ver o quanto ela foi verdadeira, incisiva e contundente no seu testemunho. E aquilo que eu estava dizendo, o que a gente está analisando nessas audiências? É o teor do que a pessoa está dizendo, mas o estilo de pergunta. Acabou que a audiência dela foi interrompida pelo próprio tribunal, então a gente vai ter aí filmado, né, apenas as perguntas dos advogados de defesa. É importante a gente entender isso, porque houve outras questões depois que o testemunho foi interrompido, e a gente vai precisar pensar aqui, porque exatamente essa parte que não ficou gravada é que foi ao grande público, que é precisamente aquela parte, que a Monique queria ter filhos com o Jairo, mesmo depois do filho dela morto. A gente vai falar isso mais ao final dos nossos comentários. Então a Cristiane, que é uma assessora da família do Jairo, e que no período da morte do Henri, em fevereiro, março deste ano, ela estava sendo assessora do vereador Jairinho, que hoje não é mais. Ela foi depor, e a primeira coisa que a gente percebe é que o Dr. Braz, que é o defensor do Jairo que vai perguntar, ele começa pontuando que uma testemunha-chave como a Cristiane não ter sido chamada até então, né? Não foi consultada, não está nos autos, alguma coisa assim, porque ela estava ali, ela viu o corpo do menino, ela viu o relacionamento do casal, ela conhecia o que está sendo suspeito, né, de ser algoz ou homicida da criança, e aí ele pontua isso. E nesse sentido, além da Cristiane, de ficar claro no depoimento dela, né, que ela não foi lá por questões estratégicas, porque ela vai dizer o seguinte, olha, eu frequento essa família há 30 anos, sou eu que sou responsável por questões de velório, de enterro, do trabalho social. Então eu não fui plantado ali como estratégia do Jairo. Ela vai dizer que ela entregou a documentação comprovando isso, né? Então, além disso, veja as coisas importantes que ela fala sobre a professora Monique. Assista aí cerca de 3 minutos. Chegamos ao hospital, fomos correndo muito rápido, ressaltando, Excelência, que eu trabalho na política há quase 30 anos e eu faço trabalho social.
eu faço a parte de sepultamentos, de cirurgias, de exames, de consulta, de atendimento, de segunda via de documentos. Então, é muito normal, às vezes, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, eu ir a um hospital, eu ir a uma funerária para liberar o sepultamento, inclusive de familiares, de assessores, conforme consta na ata notarial que eu entreguei à defesa, fiz questão de demonstrar os meus contatos com o gerente da funerária, que inclusive fez o sepultamento do Henri, porque ali demonstra claramente que eu já faço isso há anos. Então, realmente, eu já tinha esse papel. Chegando ao hospital, assim que para o carro, eu desço imediatamente, me informo onde é a parte da pediatria, meu marido está lá estacionando o carro, e entro ali na emergência pediátrica do hospital. Me deparo ali com a Monique, sentadinha num beiralzinho, com a bolsa na mão, chorando muito, cabeça baixa, Jairinho com ela. Aí vou até a Monique, abraço ela, eles tinham acabado de receber a notícia. Eles tinham já recebido a notícia. Quando eu fui, ainda não sabia de morte. Aí abraço a Monique, ela chorando muito, abraço o Jairinho. Ali dou aquele consolo inicial, pergunto, o que houve, o que houve? Cris, meu filho está morto, Cris, o Henri está morto. E me abraça muito, ficamos ali um bom tempo abraçadas. Eu levanto, olho o coronel, que estava, então, um pouquinho mais afastado, e vou até ele. Afinal, o coronel foi o meu primeiro patrão, aos 15 anos de idade, então eu conheço o coronel Jairo há mais de 30 anos. Ele é como o segundo pai para mim. E aí, nesse momento, eu fui, abracei o coronel, beijei ele, o coronel chorava muito. Aí eu falei, onde ele está? Onde está o corpinho dele? Até então, não conhecia a Leniel, não conhecia a família da Monique, porque eu só tinha visto a Monique 2 vezes. Uma no dia 30 de dezembro e uma no Carnaval. Então, fui com o coronel, indo até a direção de lá, onde tinha tipo uns boxes, né? E o corpinho do Henri estava ali. Fui chegando com ele, nesse momento que eu chego, o coronel para perto do corpo e fica ali perto do Henri, olhando. O Nick veio junto comigo e eu me deparo com o Henri. Nós podemos aqui, então, contar com algumas observações. Primeiramente, a gente sempre tem de ter em mente o fato de que ela e Jairinho estavam juntos o tempo todo, porque àquela altura, como eu já disse em vídeos anteriores, estou deixando aqui o link do vídeo anterior a este, mas aos anteriores também, ela não tinha como saber aquelas circunstâncias que o Jairo tinha suspeitas de ser um algoz de crianças. Inclusive ela foi saber disso, eu tenho até informações seguras acerca disso, que ela foi saber disso depois de presa, que ela ficou sabendo do que saiu na mídia, e aí que ela começou a ligar os pontos. O que acontece com uma mulher vítima de violência. Ela vai sofrendo violência, o cara era chato com o filho dela, mas ela achava que ele no máximo era chato, importuno, ela estava tentando provar, ela não tinha como levar documentos a público sem comprovações, porque se tratava de um vereador poderoso, de família poderosa, no 5º mandato. Mulher nenhuma nunca conseguiu denunciar de cara um sujeito assim, né? Até porque a própria justiça fica pondo em dúvida o depoimento das crianças que estão tentando dizer que sofrem violência. Então ela precisava dessas fontes. E ela, sendo racional, está sendo agora criminalizada ou recriminada porque consideram que ela foi lenta. Quer dizer, querem puni-la porque o menino acabou morrendo. Mas nenhuma mãe, no lugar da professora Monique, faria diferente, dados os enganos inerentes àquele relacionamento. Então, essa é a primeira questão. Outra coisa importante pontuar é que se ela entendeu em algum momento, né, que ela precisou omitir determinadas coisas, eu falo sobre essas omissões dela há 2 vídeos antes desse, esse é o vídeo 6 ou 7, se não me engano, então no vídeo 4 ou 5 eu falo dessas possíveis omissões, que é a conversa com a prima pediatra ou com a babá, alguma coisa assim. A omissão não se tratava de esconder da justiça o que estava acontecendo, é porque ela não entendia ainda que aquele homem é um possível candidato ao assassino do filho dela. Então ela falou, pronto, estou vendo que a coisa está encaminhando para incriminá-lo,
vai ficar parecendo que eu estava encobrindo isso, então tira isso, né? A gente precisa entender isso porque todos nós já fizemos algo parecido a isso na vida, né? Desde os autoerotismos dos adolescentes que são flagrados dentro de casa, até uma mãe que fala assim, meu Deus, está parecendo que o cara matou meu filho. E aí a justiça não vai entender, porque já tem um delegado que já olha para mim com o olho torto e um promotor que quer me condenar. Aí a pessoa até esconde coisas por desespero, não é para atrapalhar o trabalho da justiça, porque ela sabe que a justiça iria descobrir. Então é um medo que faz a gente fazer besteira, e fazer besteira é muito diferente de cometer crime. E mesmo assim, aquilo que se diz que ela escondeu, na verdade eram indícios. Ela tinha indícios. Trabalhei isso em vídeos anteriores e peço a você que veja. Indícios como acontece em qualquer família tradicional. Uma família tradicional, rigorosa, que valoriza a educação dolorosa. Aí alguém ali não gosta daquilo, mas fica sem saber como é que vai contar, porque o cara que provoca o maltrato, ele é muito respeitador, e até você mesmo vê-lo como uma pessoa de respeito. Ah, ele tem esse defeito aí, mas ele não é isso não. Então, a justiça gosta muito do fato, mas a justiça tem dificuldade de entender os contextos. Tem dificuldade de entender quando não é para eles, porque quando é para alguém poderoso, quando é para alguém ali dentre eles são muito compreensivos. Basta ver o que a justiça faz com o atual presidente da República, que comete crimes e crimes por dia, e a justiça está sempre relevando, né? Os depoimentos lá do caso Bolsonaro, que o ministro faz, reformula, volta atrás, não sei o quê. Agora, quando se tratou de uma mulher professora, aí o delegado foi purista. Não, teve todas as chances, não quero saber. A gente tem que entender isso tudo, porque quem critica a Monique de não ter percebido o rigor, não percebe o próprio rigor, por vezes até criminoso, da justiça em relação a ela. Porque junto com isso tudo que eu te falei até aqui, tem uma questão que é só dela. A professora Monique nunca presenciou um ato de violência do Jairo contra o filho dela. Ela sempre tinha indícios por meio de relatos incompletos. Talvez o relato mais contundente, que foi o do pai do menino, que por outro lado então ele sabia de maneira mais contundente e não está sendo julgado por isso, ele tem a compaixão da multidão em relação a sua, não vou dizer que é omissão, ele dormiu no ponto. Ele dormiu no ponto, porque se fosse a Monique deixando de fazer o que o Liniel deixou de fazer em relação ao menino que disse a ele que tio Jairinho bateu, todo mundo ia falar, essa mãe não pode ser devagar, se eu estivesse no lugar dela. Mas aí foi um homem, um macho, com a barbinha bem feitinha, ninguém julga nada disso. E não é para julgar mesmo não, que eu estou só fazendo aqui é uma comparação, porque não se julga o pai, mas se julga a mãe nas mesmas circunstâncias, ou aliás, em circunstâncias menos favorecidas, porque a Monique nunca viu nada e não conseguia arrancar do Henri o que estava acontecendo. Essa que é a verdade. De maneira então que, vai fechando aqui, essas omissões de indícios representam mais medo do que cumplicidade com o criminoso. A justiça me parece que não está a fim de entender isso. Mas eu e você, seres humanos éticos, sofridos, que sabemos o que é a vida no cotidiano, precisamos entender isso. Agora eu peço a você para assistir com um pouquinho de paciência, deve ser uns 3 minutos também, detalhes que a depoente vai falar sobre o corpinho já desfalecido ou falecido do pequeno Henri. Monique veio junto comigo e eu me deparo com o Henri morto. Aí a enfermeira estava naquele momento começando a retirar a mantinha lilás de cima do corpo dele. Eu olho para Henri, olho para Monique se debruça perto do corpo, alisa a mãozinha dele. Aí, naquele momento, o coronel se aproxima, passando a mão na cabecinha, Monique na mãozinha. O Henri, um menino muito bonito, muito lindo, um anjinho. Aquela cena é a cena, Excelência, que, se eu pudesse esquecer e nunca mais na minha vida me lembrar, era tudo que eu queria na minha vida, porque eu nunca tinha visto uma criança morta. Eu sou mãe, tenho 2 filhas, as minhas filhas são tudo para mim,
e aquela criança estava ali. Eu começo só a falar com Deus, chorando muito, muito. O coronel fica ali alisando ele, a Monique também. Aí retiram a Monique, porque ela estava chorando muito. Acho que chega o Brian, que eu também conheci naquele momento, era o irmão dela, e levam ela para sentar. Jairinho e Brian levam a Monique e se sentam em umas cadeiras próximas. Eu fico ali perto com o coronel, que estava alisando o Henri. Nesse momento, a enfermeira começa a tirar a manta dele, enrola, bota num saquinho e me entrega a mantinha. Eu fico com aquele saco na mão, ali perto. Aí, estou olhando para ele, percebo uma feridinha exatamente nessa posição. Ele estava deitado assim, desse ladinho aqui, uma feridinha no nariz dele. A enfermeira falou, agora nós vamos providenciar para ele ir para o necrotério. Aí a assistente social disse, o corpo vai para o necrotério do hospital. Eu retorno lá dentro, perto do corpo do Henri. A enfermeira pega e me entrega num saquinho uma blusinha de manga comprida do Henri e uma calça comprida, enroladinho no saquinho. Eu olho para o corpinho dele, excelência, com exceção do hematoma do nariz, que era uma feridinha aberta, não tinha nada. Me recordo de, naquele momento, perguntar para a enfermeira o que é isso no nariz dele, porque chamava atenção. Ele branquinho, e ela responde, pode ter sido no momento da intubação, da gente manuseando ele, pode ter arranhado, machucado, até mesmo com a unha e tudo mais, nessa movimentação. Ali eu pego aquele saquinho, saio com a roupinha do Henri, vou lá para a porta da recepção, ela diz, vamos levar o corpo para o necrotério. Pego Monique, saio andando com ela, se as imagens do hospital estivessem disponíveis, isso seria visto. Saio andando com a Monique, com a bolsa dela, amparando ela pelo braço, e vou arrastando ela, e nós vamos para o necrotério. Chegamos no necrotério, numa rampa de descida, os funcionários olham para a gente e dizem, não, mas não é aqui, vocês têm que ir lá para frente da recepção principal, que a assistente social vai explicar para vocês agora a tramitação. Pego Monique, saio arrastando de novo ela, porque ela estava muito nervosa, chorando muito, com dor de cabeça, me registra nesse trajeto, estou com dor de cabeça. Fomos para a recepção da frente. O que a gente vê aí, a primeira coisa, é que o depoimento dela é bem coerente com o que o coronel Jairo havia falado, sem ela estar presente, né? Sobre as características da Monique, o que a Monique apresentou ali em relação à morte do filho, o desespero dessa mãe, como que ela agiu exatamente como uma mãe age quando está perdendo o filho, e que ela não estava ali encenando, que ela não estava ali procurando peixada, ela estava desorientada, conforme você viu na filmagem, né, no depoimento dela. Um outro aspecto, que é apenas um pequeno pensamento que eu queria ter com você, porque eu vi isso tanto no discurso do coronel Jairo, quanto no da Cristiane, quanto em outros discursos, que é aquela ênfase assim, Henri era lindo, olhos azuis, parecia um anjo. É que é um elogio que vai falar um pouquinho da nossa condição humana, porque a gente deveria se perguntar, e essa é uma pergunta psicológica, por quê? É só porque ele era lindo que ele é comovente? O que é ser lindo? Quer dizer, que se ele fosse preto, dos olhos castanhos escuros, com outras características, né? Vamos lembrar agora lá do menino Miguel, do caso Sari Corte Real, né? Que se omitiu e deixou o menino a ver navios a ponto dele se jogar do 9º andar. Quer dizer, essa criança então não é digna do nosso envolvimento. E aqui eu não estou falando mal da Cristiane e nem do coronel Jairo. O que eu estou dizendo é da nossa condição. Os seres humanos, eles gofam, eles arrotam e eles vomitam os seus preconceitos, essa estrutura nazi-fascista que nos habita e contra a qual temos de lutar o tempo todo. Porque eu não consigo deixar de ver, junto desse saudosismo, dessa compaixão sincera, alguma coisa ali que, eu só tenho essa compaixão toda porque o menino era lindo, de olhos azuis, branquinho, que parecia um anjo. Tipo, não tem anjo preto não, né? Então ele era branquinho, parecia anjo. E aí, eu estou dizendo o quê? Da nossa condição. Eu entendo perfeitamente os sentimentos da Cristiane naquele momento, mas, engraçado, eu nunca vi esse depoimento. Por exemplo, nós tivemos 3 crianças no Rio de Janeiro que foram mortas de maneira gratuita. Parece que os meninos pegaram um passarinho
fizeram traquinagens de criança, como o Henri fazia as dele, e aí foram covardemente mortos e não se vê no tribunal do júri essa coisa, o fulano não parecia um anjo, né? Menino negro, eles nunca vão falar que parece anjo, dado o preconceito instalado em cada um de nós. Mas essa é apenas uma reflexão para que toda vez que vocês virem alguém falando assim, o Henri, anjinho, olho azul, branquinho, bababá, pelo menino vale dizer isso, mas pela humanidade vale a gente arredar e pensar, opa, sinal amarelo contra a estrutura que nos constitui, que ela é racista, misógina, classista, e isso não tem nada a ver com esquerdismo, isso tem a ver com a procura do aperfeiçoamento ético que todos nós devemos fazer. Mas continuando sobre o que ela constatou, essa comparação que ela faz, né, de como que as pessoas ao redor dela, ninguém ali ficou assustado com o estado do corpo do menino, porque aparentemente o corpo do menino estava tranquilo. De maneira que aquele tanto de ferimento que aparece, não vou dizer que eles são mentirosos. A pergunta é, são do corpo do Henri? Aconteceram antes da morte? Ela vai fazer essa mesma pergunta e qualquer pessoa justa deveria fazer essas mesmas perguntas, isso deveria ser investigado, e ela vai apontando aquilo que poderia ser investigado, né? Ela até desafia, pode rastrear meu telefone, pede as câmeras do hospital, e é isso. Agora veja este próximo vídeo sobre esses trâmites do corpo, sobre a questão da delegacia, se é homicídio, se não é, preste atenção aí. Nesse momento, Monique vira para o Leniel e fala, então vamos para a delegacia. O Leniel diz, esse SIG estava em pé, com o telefone na mão, falando com uma pessoa demoradamente. Nesse momento, ele olha e fala, não precisa. Monique precisa ir para casa descansar. É sofrimento demais. Eu cuido disso. Leva ela para casa. Abro minha bolsa, tiro uma Novalgina, dou um comprimido para a Monique, que estava com muita dor de cabeça, reclamando muito disso, chorando, e esse SIG vem e diz, já está tudo resolvido, vamos para a 16ª. Aí eu falei, resolvido como? Ele falou, nós vamos para lá registrar a ocorrência, não precisa dela ir. O Leniel diz, cuido disso com ele, pode levar a Monique para casa. Depois de muito relutar, a própria Monique disse para o Leniel que não queria, que queria acompanhar tudo, que queria participar tudo. Ele não precisa, eu vou informando vocês. Aí, doutor Braz, meu marido, eu ligo para ele, que está no estacionamento com o carro, peço para ele pegar o carro, vir nos buscar aqui na frente. Nesse momento, eu pergunto novamente a esse senhor que eu tinha acabado de conhecer, o senhor Sig, que, inclusive, é o amigo do Leniel. E ele diz, fique tranquilo, vamos para a 16ª, vamos mantê-los informados. Falei, então não é homicídio? Não é. Monique vira para mim e pergunta, Cris, cadê Jairinho? Falei, foi rapidamente botar o sapato, saiu agora há pouco. Eu ligo para ele, Cris, já estou voltando para ir. Vou encontrar vocês aí ou vou para a delegacia? Qual é a delegacia? Falei, não, o Leniel disse que é a 16ª, estão resolvendo aqui, aguardando só um documento que a assistente social está providenciando. O documento é liberado, entregue ao Leniel, eu não fico com nenhuma cópia, Monique não fica com nenhuma cópia, nos levantamos da recepção, o meu carro chega, pego Monique e a gente entra no carro. Monique no banco traseiro, eu no banco da frente, ela atrás de mim, meu marido ao volante. Leniel vem à porta do meu carro, pede o número do meu telefone, eu dou o número do meu celular para ele que ele possa me informar sobre o procedimento lá da delegacia e qual o próximo passo. Perceberam? O Leniel, e aí é o depoimento da Cristiane, só estou reproduzindo o que ela falou, o Leniel, ele deu o jeito dele de manter a Monique afastada desse lado da delegacia, da denúncia, etc. E aí eles recebem um documento e uma cópia não é passada para ela. Quer dizer, ela passa a já não ser tratada como mãe, como responsável, alguma coisa assim. Só no sentido negativo. Ah, você era responsável, legal. Mas então, ô mãe, você é responsável, legal. E o que é isso? O que aconteceu? Nunca teve isso. É só acusações de longe. Mudança de discurso. Né? Conforme a gente vai vendo aí no que a grande mídia noticia. E tem uma coisa aqui que é produto do inconsciente humano, é que tem um amigo aí nessa questão. Um amigo, tal do Cid, né? Que é aquela coisa assim, traduzindo, é macho ajudando macho. O Sig ajudou o Leniel
a afastar a Monique disso tudo e aí até a Monique, puf, cair no abismo. Mesmo eles dizem que esse discurso, mas Monique não é tão indefesa assim, não é questão de ser indefesa, é questão de ser mulher. A estrutura social já se prepara para jogar uma mulher na cova. Isso por parte do Leniel, do amigo dele ajudando ele, dos primeiros advogados do caso, do promotor que não consegue se compadecer das feminilidades inerentes ao caso, né? Vejo indícios de alguma mudança na juíza, que tomara que ela leve a sério a sua intuição feminina do que ser o sofrimento de uma mulher cidadã. Agora, se eu fosse você, eu voltaria de novo para você perceber o comportamento do promotor. Promotor indiferente, brinca com caneta, mexe no celular, você vai ver isso neste e em vários outros trechos que eu vou passar aqui, como que estivesse dizendo, eu não estou nem aí para isso, meu veredito está dado. E isso é muito triste para quem tem a função de promover a justiça, e não a narrativa, muito menos as preferências pessoais. O que eu acho interessante, né, que se a gente fosse usar da mesma moeda que ele usa com a ré, né, com a suspeita, a Monique, aí qual foi o comportamento dela? Ela demonstrava estar assim? Ela mostrava que estava desse jeito? Isso é coisa de mãe que está em luto? Se a gente fosse usar o mesmo critério de pesquisa comportamental em relação a ele, hein, ele iria afundar em tudo, porque o comportamento dele é de quem não está nem aí para nada, porque ele já tem as coisas dele e só está ali para fazer valer o que ele acha que seja. Há um questionamento sobre se o casal mudou ou não o cenário do crime que eles acham que cometeram, né? E assista mais esse trecho para você entender. Entramos no carro e fomos embora, saindo do Hospital Barrador. Estou levando Monique para a casa dela. Quando sai na Avenida das Américas, se eu não me engano, ali a Avenida das Américas, de repente escuto Monique pegando o telefone no banco atrás de mim e fazendo uma ligação, se não me engano, não foi de WhatsApp, e ela fala, Rosângela, com a faxineira, Rosângela, não precisa trabalhar hoje. Estou liberando você do seu dia. Só fala isso. Não precisa trabalhar. Amanhã eu faço o seu pagamento ou sua diária, alguma coisa assim, e transfiro. Não precisa, você está liberada. Quando ela acaba de desligar, que se também for solicitado a quebra de sigilo, vai ser verificada essa ligação dela dispensando Rosângela, e se não foi para o WhatsApp, vai ter a quebra com a íntegra da conversa que ela dispensa a faxineira. Isso, Excelência, devia ser umas 9h45, 9h50, quase 10 horas da manhã. Ela desliga o telefone, Jairinho me liga, Cris, é para ir para a 16ª para homicídio. Falei, não, Jairinho, estou levando Monique para a casa de vocês. O Leniel e o SIG, que foram para a delegacia e que vão fazer o registro lá para que o IML possa buscar o corpo. Ao término, ele vai me informar. Já falei com a funerária, Dona Rosi e Dona Rosângela estão resolvendo a exumação e a funerária está tentando um agendamento de sepultamento para amanhã, às 14 horas. Excelência, desliguei o Jairinho, faço o que então? Eu falei, vai lá para o apartamento, estou levando a Monique para casa. Chegamos no apartamento, Monique abre a porta, se identifica, mostra o rosto para que o porteiro pudesse vê-la, afinal de contas, ela tem o controle para abrir, como não estava no carro dela, estava sem controle. Ele reconhece, ela vira para mim e fala, 2. Aí eu, qual andar, Monique? 3. Ela não estava raciocinando, né? Até por conta de você, não tem como acabar de perder o filho e a gente querer exigir que raciocine. Eu aperto 2, depois eu aperto 3. Estou dentro do elevador com ela, segurando a bolsa dela, conforme as imagens mostram, subindo com ela. Quando o elevador abre, ela fala, falei errado, acho que é 3, abre. Eu dou de cara com uma senhora. Essa senhora, quando abre, ela estava indo embora, a senhora me liberou, era a tal da Rosângela. Quando o elevador abriu, que a Rosângela viu, cadê o Henri? Nesse momento, Monique abraça a Rosângela e fala, Rosângela, o Henri não vai voltar mais. Começa a chorar muito, o Henri morreu. A Rosângela se desespera, também começa a chorar, todos muito emocionados, e Monique parece que dá uma desfalecida ali, conforme as imagens das câmeras podem mostrar. A gente entra com ela, puxando ela pela cozinha ou a sala, que são 2 portas, uma ao lado da outra,
Saio levando, e aí a Monique fala, o Henri morreu. Nisso, a Rosângela fica abraçada com ela, a porta aberta, meu marido está saindo, vindo atrás da gente. Quando o elevador volta a abrir, que a gente está entrando pela cozinha, entra o Jairinho. Curtíssimo prazo de tempo. Jairinho entrou e presenciou a cena da Monique, dando a notícia para a Rosângela. Eu pego a Monique, saio devagarzinho com a dona Rosângela, conduzindo ela ao quarto dela. Pergunto, Monique, quer uma água? Vou pegar uma água para ela. Trago a água. Ela entra no quarto e vai tomar um banho. Excelência, ela tirou aquela roupa ali, muito triste, pediu para ficar um pouco sozinha, chorava copiosamente. Jairinho se senta no sofá, triste, ao lado do meu marido, desolado. Ninguém falava, não tinha conversa, não tinha clima. Eu digo para a Rosângela, tem como fazer um chá? Faz um chá para ela, um chá, alguma coisa, para ela se acalmar. Deixo a Monique tomando banho e vou para a cozinha procurar a Rosângela para pegar o chá. Excelência, nesse momento, quando eu volto, Monique está com o banheiro trancado. Me dá um nervoso de ver que ela não abria. E eu chamava, batia, e ela não abria a porta, não abria. Eu, Monique, abre, por favor, pelo amor de Deus. Aí, então, ela abre, vem, um cabelo molhado, com a roupa, um negócio assim enrolado, eu não sei se era o cachecol, não me lembro ao certo. Aí eu falo, espera aí que eu vou pegar o chá para você. Enquanto eu vou à cozinha pegar o chá, quando eu retorno, Monique está debruçada sobre a cama do casal, do quarto principal, ao lado de uma poltrona, em cima de um tapete, com os braços assim sobre a cama, chorando muito, e a cama cheia de porta-retratos em cima, e o bichinho, que, se eu não me engano, era um Mickey, Monique que sabe. O que nós podemos ver aí, nesse trecho, são três coisas. Primeiro, está muito claro, e ela até desafia o pessoal a pegar as ligações, a rastrear, mostrando que a dona Rosângela, né, que na verdade é a empregada, não a mãe da Monique, a empregada, ela foi trabalhar e a Monique nem sabia de nada, falou, não, pode ir para casa, porque ela tinha descoberto que tinha acabado de perder o filho. E aí, quando ela chega em casa e vê, dá de cara com a Rosângela saindo, e ela fala para a Rosângela que o menino não iria mais voltar, e ela até desmaia, né, conforme o depoimento, isso vai mostrando que não tinha nada ali programado, não tinha sutileza nenhuma para arrumar nada, né? A outra coisa que fica nítida é o desespero e a angústia da Monique com os detalhes que a Cristiane dá, né, de que a Monique primeiro juntou as fotos para poder levar para algum lugar para ficar olhando, aí depois que ela vai entender que a polícia vai lá, ela se preocupa em colocar tudo no lugar como estava mesmo. Os detalhes todos mostram, apontam para a inocência dessa mulher. E enfatizando, né, a própria surpresa da empregada demonstra que ela não estava sabendo o que estava acontecendo, né? Ah, mas é porque no depoimento ela falou, olha, tem tanta gente sendo pressionada nesses depoimentos. A babá é o maior exemplo disso, né? Muda, vai, inventa, tira, não sei o quê. Então, a gente precisa ligar os fatos e ficar com o que a Cristiane falou. Pega as ligações, faça o rastreamento de tudo que vocês vão ver o que eu estou falando. Veja agora mais uma parte onde a Cristiane relata o que ela viu, ela é testemunha, ela viu o que estava acontecendo. E a Monique abraçada com aquele Mickey, com aquele bicho. Jogada no chão. Era uma cena que eu só pensava, meu Deus, eu sou mãe, como seria isso? Você tem que entender que seu filho está morto. Excelência, eu confesso para a senhora que eu nunca vi nada mais triste na minha vida. Ela deitada com o braço assim, com aqueles porta-retratos e o bichinho. Eu me abaixo com o chá, abraço ela por trás, apertado. E ela diz, foi aqui que eu peguei ele, Cris. Meu filho, nunca mais eu vou ver meu filho. A poltrona ao lado da cama. Eu disse
disse: Monique, eu acho que tudo que você precisa agora é do colo do pai e mãe. Num momento como esse, que a gente não tem chão, a gente só precisa do colo do pai e da mãe. Quer ir para a casa dos seus pais? Eu te levo com meu marido. Ela falou: quero, Cris. Quero. Vou só pegar uma muda de roupa. Eu falei: eu levo você. Excelência. Acho que ela chegou a beber a água ou chá. E ela pegou, tirou todos os porta-retratos que tinha foto do Henri. Todos do quarto dela. Ela só deixou os porta-retratos que não tinha. Todos os porta-retratos que ela viu do filho dela. Ela arrancou, jogou na bolsa dela, com esse bicho, abraçou, pegou uma muda de roupa e falou: eu vou pegar uma roupa. Você veste o Henri para mim, Cris? Eu falei: vai ser a missão mais difícil da minha vida, Monique. Mas eu prometo que eu vou tentar. Aí ela pega uma calça, uma roupinha, me pergunta se precisava de sapato. Eu disse: não, Monique, só uma meinha. Jairinho veio nesse momento, deu um beijo nela, abraçou, porque era um momento difícil demais. Voltou para a sala. Eu peguei essa roupinha, falei: eu prometo que eu vou tentar. Eu não larguei mais essa roupa. Eu passei o dia inteiro com a roupa do Henri no meu peito. Aí, ela jogou os porta-retratos na bolsa do filho. Botamos ela no carro e eu fui para a casa da dona Rosângela, que até então eu nem sabia. Eu nunca tinha ido lá, eu nem sabia onde era. Eu só sabia o endereço dela porque um dia ela teve um problema com a Foz Águas e me passou uma mensagem no WhatsApp pedindo um conserto, e eu liguei para a Foz Águas para pedir para consertar. Aí fomos, numa eternidade, levar a Monique. Trancamos o apartamento. Excelência, me recordo bem, pela felicidade das minhas filhas, o chão onde Monique estava, aquele tapete caído, cheio de cabelo dela, o chão cheio de poeira. É mentira que teve faxina. A Rosângela foi dispensada. Quebrem o sigilo e vão ver que ela ligou mandando ela embora. Mas isso não cabe a mim, isso cabe à justiça investigar. Saímos dali, fui levar a Monique. Quando chegamos em Bangu, na casa dos pais dela, ela foi muda, todo mundo mudo, ninguém falava. Fui para minha casa ver minhas filhas, deixei Jairinho na casa dos pais dele, na Ministra e Franco, fui para casa que eu queria ver minhas filhas, só queria isso. E que a primeira coisa que a gente vê é: observe o promotor. Se você não observou, observe a indiferença dele na hora em que a depoente está chorando ali. É engraçado o grande público achar que aquilo possa ser uma encenação, né? O que é que o grande público entende de encenação? E aí a depoente está ali chorando e o promotor, porque ele não quer que essas coisas sejam verdadeiras, ele é indiferente. Nem sei se é nessa hora, mas tem hora que ele chega a sair do lugar, vai ali, conversa com alguém do lado, mexendo no celular. E é legal a gente observar os comportamentos ao redor, porque se você olha então para o promotor e para a juíza, o comportamento é contrastante. Que o do promotor, ele está ali brincando com caneta, meio que nem aí para o choro dela, chora mais aí, chora mais, né? Como que dizendo isso. E a juíza atenta, a juíza muito corretamente atenta ao que aquela mulher estava dizendo. Quer dizer, eu vejo na juíza, em relação ao depoimento da Cristiane, que ela agiu ali com toda a intuição feminina de falar assim: essa mulher está dizendo coisa com coisa, essa mulher está dizendo coisa digna de ser ouvida. Foi muito claro isso em relação à juíza. A juíza foi solícita, muito oposta ao promotor que, ó, só faltou falar assim: ih, chora mais, o choro é grátis.
um momento dramático é quando ela vai dizer isso, né? Que ela só queria ir para casa porque ela só queria ver as filhas, porque ela foi impactada tanto com a morte quanto com as circunstâncias como que a Monique ficou em relação à morte do Henri. Eu quero ver minhas filhas, pelo amor de Deus. Imagina se uma coisa dessa acontece comigo. Eu tenho filhas. Ia ser no mínimo em dose dupla. Isso autentica o que ela vinha dizendo. Vamos pensar um pouquinho agora na perícia feita no apartamento do então casal. Leniel me liga. Era umas 13 horas, 13h20, por aí. Cris, estou aqui na delegacia. O delegado disse que os policiais vão ter que ir lá no apartamento fazer perícia. Vocês estão lá? Falei, não. Deixei Monique na casa dos pais dela. Inclusive, também está na ata, eu aviso a dona Rosi, prima, para ela avisar a mãe de Monique que tinha levado a Monique para a casa dela, que estava deixando ela lá, que ela estava precisando do colo do pai e da mãe. Nesse momento que o Leniel fala comigo, eu digo, Leniel, não tem ninguém lá. Estou na minha casa, a Monique está nos pais dela. Ele, mas precisa abrir o apartamento, porque eles informaram que vão periciar. Eu falei, tem horário? Por volta de umas 14 horas. Ligo para a Monique, aviso para ela. A Monique fala, Cris, eu vou te pegar aí. Vamos lá comigo? Falei, vou. Fui para a casa do coronel. Monique vem dirigindo o carro dela, para na porta. Eu entro no carro, falei, Monique, você tem certeza que você vai conseguir dirigir? Ela, vou, Cris. Naquele momento eu morrendo de medo, porque uma mãe que tinha perdido um filho, que estava... Ela não sabia nem o que fazia. Ela estava sem saber nem o que estava fazendo. Ela, vamos. Aí eu aviso o Leniel, partimos, eu sentada no banco da frente, Monique dirigindo, Jairinho sentado no banco de trás. Fomos lá, abri o apartamento para periciar. Nas câmeras mostram esse horário que eu retorno com eles dois. Monique, quando a gente para na garagem, pega a bolsa dela, novamente com o bichinho, com todos os porta-retratos do Henri que ela trouxe de volta, com o bicho, com todos os porta-retratos. A gente sobe o elevador, em silêncio, abre o apartamento, entra, Monique vai para o quarto, começa a recolocar todos os porta-retratos, lugar por lugar. Num determinado momento, tentei ajudar, ela, não, você não sabe a posição. E foi recolocando tudinho. Passaram-se mais uns 20 minutos, toco o interfone, eu vou à cozinha, atendo o interfone, informando que a polícia estava ali para perícia, sobem. Surpreendentemente, eu só tinha assistido isso em filme, nunca tinha visto nem presenciado uma perícia. Julgava que uma perícia fosse algo diferente do que eu presenciei. Chegaram os 3 policiais, se identificaram, eu abri a porta, Jairinho também se levantou, Monique continuava no quarto, Jairinho se apresenta, se identifica, eles entram, 2, um ficou no corredor e disse, compreendo a dor, perdi minha mulher há poucos dias, um ente querido, sei a dor que a família está passando, ficou do lado de fora. 2 que entraram, foram comigo, eu chamo a Monique, ela vem até a sala, ele dá os sentimentos para a Monique, dá os sentimentos para o Jairinho e vão conosco até o quarto, onde ele queria saber onde o Henri estava dormindo. Excelência, para minha surpresa, foi uma perícia, salvo engano, 10, 15 minutos, não mais do que isso. Não foi retirado, não foi passado luminol em nada, não foi retirado um travesseiro do lugar, uma roupa do lugar, até porque a dona Rosângela não tinha trocado roupa de cama, não tinha trocado nada, estava tudo ali. Não foi retirado nada do lugar. Eles apenas entraram no banheiro das suítes, tiraram foto. Me lembro do policial pisando na lixeira para olhar para ver se tinha alguma coisa no lixo, pisa com o pé nas lixeiras dos banheiros, tira foto da cozinha, tira foto da pia, foto da sala, foto das camas, não passa a mão em nada, não olha embaixo de nada, não levanta nada, não faz busca nenhuma,
Pelo horário que eles subiram e o horário que eles desceram, que aparece no elevador, deve ter durado no máximo uns 15 minutos. Fizeram algumas perguntas, viram um remédio do Jairinho, que ele toma 5 remédios para dormir, sempre tomou. Pegou essa embalagem de remédio, levou e tirou essas fotos, está concluído. Umas perguntas superficiais. A única coisa que eu posso observar de tudo que ela disse aí, não vou reproduzir o que ela disse, porque está claríssimo, o que eu posso mostrar para você é isso. Veja, de novo, a indiferença do promotor. É nessa hora que ele chega a sair. Ele sai, vai resolver alguma coisa, está preocupado com qualquer outra coisa, porque para ele, nada do que ela disser sobre o trabalho do delegado, etc., parece que tem uma coisa combinada, assim, ó, o que o delegado te entregou está valendo. E é claro, guardadas as devidas proporções e as devidas diferenças, isso me parece muito com a questão do caso Lula, né? Onde, no máximo que você pode falar é que houve roubos no governo Lula, mas ninguém consegue dizer que o Lula roubou, né? Ah, mas como assim? A segunda instância atestou, todo mundo sabe que a segunda instância deixou de ler centenas de milhares de folhas, de páginas do processo, que é um acordo que fizeram ali. E aí, quando o Supremo foi se debruçar sobre o caso, o juiz estava suspeito, as provas foram anuladas, e até a segunda instância ficou suspeita, porque ninguém leria no sábado e no domingo a quantidade de páginas que se leu na época do governo do ex-presidente Lula, e eu não estou aqui justificando Lula. O que eu estou mostrando é isso, um processo, ele não está descolado do comportamento de quem está processando. O depoente pode estar mentindo ali, mas o comportamento da juíza, que tem sido excelente, o comportamento do promotor, que tem sido duvidoso, e o comportamento dos advogados de acusação, que tem sido capcioso, isso diz muito. É nesse sentido que os processos do ex-presidente Lula e da professora Monique se parecem. É nessa injustiça do que não deveria ser injusto, a justiça. E aí, enquanto a Cristiane está falando sobre essa perícia que ficou duvidosa, a maneira que as polícias fizeram, gente, não vamos, eu sei que o Bolsonaro está tentando implantar no Brasil a ideia de que policiais são anjos de Deus, ilibados, que não cometem pecado, que não têm desejos sexuais, porque sexo para o cristianismo é um pecado imperdoável, aquela coisa toda, né? São homens assim dignos de todas as honrarias pós-morte, que netos e bisnetos têm de receber fortunas, essa coisa toda. E é aí que ele vai se sustentando na presidência, né? Porque ele vai se associando a quem está armado e a população está desarmada e esses caras vão se perpetuando. Mas a verdade é que eu e você sabemos, nós sabemos, que os policiais são seres humanos, que carecem de determinados preparos, que carecem de se aprimorar nas humanidades. Eu sou professor de Sociologia, eu certamente teria problemas em dar aula de Sociologia, por exemplo, no colégio militar, porque eles determinam o que eles querem aprender. Eles querem que você dê uma Sociologia do controle, e não a Sociologia que vai questionar as normas sociais, porque tem de ser questionada nos seus aspectos, no sentido positivo. E aí, eu estou dizendo isso porque se o promotor fez algum acordo com as polícias, não adianta, porque a gente sabe, eu sei disso, no nível micro. Um policial planta uma prova ali contra você e você não tem como sair daquilo. De vez em quando eu tenho até pesadelo, você está numa rua, de repente um cara te aborda, ele joga uma coisa ali, porque às vezes é um policial que saiu mal-humorado de casa. Eu conheço pessoas da polícia que falam isso, hoje eu estou a fim de matar, e o cara sai matando, e como é que você denuncia um cara desse? Né? Se é difícil denunciar um policial, às vezes até para a própria corregedoria, o Rio de Janeiro que padece na mão das milícias, que são policiais, que se tornaram bandidos fardados, sabe do que eu estou falando. Se é difícil denunciar um cara desse, quanto mais uma mãe com indícios de violência contra o filho dela denunciar um vereador sem provas. Né? Que, sendo ou não sendo miliciano, ele era um homem poderoso ali, seja na Buzema, seja em Bangu, seja onde for ali no Rio de Janeiro, que virou uma potestade, com todo respeito aos cidadãos e cidadãs de bem que choram e gemem pela restauração espiritual, social e ética desse Estado e, por que não dizer, do município. Então, depois desse depoimento, a transmissão parou, mas a gente ficou sabendo pelos jornais que a Cristiane disse que um dia, quando o casal estava indo dar uma entrevista na Rede Globo, gravar um programa da Rede Globo, que ela ouviu a Monique dizendo pro Jairo
que acho que é vasectomizado, né? Ela falou que eles iriam se casar, se ele iria reverter a vasectomia, que ela queria ter um filho com ele. O que a gente não pode fazer é descontextualizar essa frase. Primeiro que eu não sei se isso é verdade ou mentira, mas vamos crer no que a Cristiane falou, que ela deve ter ouvido isso. O que a gente precisa entender é o que significa isso em determinado contexto. O que você tem aí, enquanto o casal estava indo para o Fantástico? Uma mulher que permaneceu casada com o marido, em relação ao qual ela não sabia que ele tinha matado o filho dela. Ah, mas ele maltratava. Meu Deus do céu, você conhece muitos pais, mães, até o ministro da Educação atual do Brasil, vou sempre enfatizar isso. O ministro da Educação do Brasil diz que criança tem de ser educada com dor. A esposa dele acha que ele é mau? A esposa dele acha que ele mataria o filho dele por ele falar essas coisas? Por que Monique tinha que pensar que o marido dela, que não estava tratando bem o filho dela, o que eu estou dizendo é que a gente está cobrando da professora Monique aquelas coisas nas quais nós mesmos somos devagar. Ele estava aplicando uma educação que era tradicional e que não era da conta dele fazer isso, né? E nesse sentido, o Jairo, o Leniel, o pai do menino, repreendeu o Jairo, a Monique repreendeu o Jairo, até com repreensões contundentes, né? Eu mato esse cara se ele estiver fazendo isso com meu filho, e ela nunca viu ele fazendo. A gente tem que entender isso, que apesar desses indícios, ele é um idiota conservador, digamos assim, Monique também não iria achar que aquele marido dela, que era tão obsessivo e tradicional, mas ao mesmo tempo romântico, fosse o mesmo assassino do filho dela. E como ela gostava dele e não percebia as violências que ela sofria, é até de se compreender que ela queria ter filhos com ele. É como se ela dissesse, olha, o filho do meu coração que eu perdi e que veio de um casamento que já se desfez, eu estou viva e a gente faz isso, né? A gente tem uma tendência de querer uma criança para calar a dor que a gente sente em relação a outra criança. Isso não é usar a criança como objeto. É você entender que às vezes algumas pessoas vêm na nossa vida para nos consolar de uma perda trágica. E isso, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Um filho que ela tivesse com o Jairo jamais iria substituir o Henri, mas na sua ocupação em ter de cuidar de outra criança, a dor ia ser menos trágica. É assim que a gente precisa ler as coisas, né? Mas isso, ela não sabia, nem fazia ideia de que esse cara que a acordou dizendo que o filho dela estava morto, possa ter sido, que ainda se precisa comprovar, o algoz do filho dela. Então, nesse contexto, é totalmente compreensível que ela tivesse sonhos de casar e de ter filhos com ele, porque ela vai percebendo isso, que tinha alguma coisa errada, depois, quando as mulheres, às vezes namoradas, vão se manifestando, as crianças vão se manifestando, e ela já presa, né, já pedindo para trocar de advogado, já tinha pedido para trocar de advogado. E é isso que a gente precisa entender, são esses detalhes que nos escapam à aparência. Enfim, não adianta ficarmos aqui procurando testemunhos do comportamento do casal, se brigava ou não, porque as violências que acontecem no casamento nem sempre são visíveis, quase sempre não são visíveis, nem sempre a mulher tem essa disposição interior de ficar dizendo, ela está tentando lutar com os próprios meios primeiro, porque elas têm dignidade. Então não adianta a gente ficar, eles estavam bem, estavam muito bem um com o outro, queriam ter um filho um com o outro. Às vezes a mulher pode estar falando assim, até para dar linha para o cara agir e ela descobrir o que ele está fazendo de fato. Nós não sabemos o que se passa no interior de uma mulher e uma criança vítimas de violência. Então essas coisinhas externas não resolvem o problema. Enfim, já estou te cansando, eu já te agradeço por ter assistido até aqui e com este vídeo, desse depoimento, a gente encerra os depoimentos do dia 14 de dezembro. No próximo ano, daqui a alguns 2 dias, né, a gente continua com os depoimentos do dia 15 de dezembro, fazendo pontuações salutares à nossa compreensão. E eu peço a você, se você achou esse vídeo interessante, dê o seu like, compartilhe, espalhe, principalmente porque os algozes da professora Monique postam calúnias contra ela o dia inteiro. E aqui você tem um canal que está postando, pelo menos uma vez por dia, ou algumas vezes por semana, verdades que estão para além das questões jurídicas. E aí, compartilhe, inscreva-se nesse canal para você receber as notificações, aperte o sininho. Se você quiser falar comigo, como muitos têm me procurado,
várias minhas redes sociais aí, ó, Instagram, Facebook, Twitter. A gente pode conversar por lá, sem disfarces, sem perfis fakes, com a verdade, a mesma verdade que você quer ouvir da professora Monique, seja verdadeiro ou verdadeira. E eu te agradeço. E tem uma playlist aqui que eu estou juntando todos esses vídeos, onde eu estou fazendo comentários acerca do processo do caso Henri. Tem uma coisa que eu acho engraçada, né? As pessoas falam assim, ah, porque o menino morreu, ela tem que pagar. Engraçado, eles querem que a professora pague, que a mãe do menino pague, porque ele morreu. Quer dizer, qual que é a lógica disso? Mas seja como for, a gente vai pensar nisso depois. Muito obrigado pela sua atenção.